noite, irmãos. Graça e paz a todos. Uma alegria poder voltar aqui novamente. De manhã nós tivemos um culto muito gostoso aqui com vocês. E é uma alegria podermos estar juntos novamente. De manhã esteve comigo a minha esposa. Hoje eu troquei a minha esposa por esse casal abençoado, que é o Herbert e a Elizabeth, que também moram no meu coração. Não substitui a minha mulher, mas moram no meu coração também. Obrigado por poder acompanhar comigo nesse desafio. E trago abraço também para aqueles que não tiveram de manhã, da minha igreja, Igreja Presbiteriana Shalom, daqui de Campinas, pastoreada pelo pastor Noidi, Ricardo e Silvano. Irmãos, de manhã nós falamos sobre entender a missão e a identidade da igreja. Nós meditamos em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1 até o 10. E nós ali entendemos um pouco sobre qual é a nossa missão, qual é a nossa identidade como discípulos de Jesus. Entendemos um pouco também da nossa responsabilidade como fazer discípulos. Nesta noite eu quero meditar com os irmãos lá em Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 12. Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 12. A palavra do Senhor, ela diz assim, Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 12, nós vamos ler até o verso 26. A palavra diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também e com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo de fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, neste momento eu quero pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, e eu coloco, Pai, a minha vida nas tuas mãos, Senhor, para ser instrumento do Senhor, para falar da tua palavra e daquilo que o Senhor deseja, para que nós possamos aplicar nesta noite. Abra as nossas mentes e os nossos corações, Senhor, para receber da tua palavra, que esta palavra transforme o nosso coração, para que a gente possa caminhar cada dia mais parecer contigo, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, na parte da manhã nós falamos sobre a identidade e a missão da igreja, refletindo 1 Pedro 2,
sobre como a missão nasce de uma necessidade, de uma identidade, de um propósito e de um alvo. Mas há momentos que essa missão que nós traçamos e que nós compreendemos na palavra passa por turbulências, grandes dificuldades. Jesus mesmo nunca disse que seria fácil. O Senhor nos disse que nós teríamos aflições neste mundo. Então, andar e caminhar com Cristo não é uma promessa de prosperidade, tampouco uma promessa de sucesso. O Senhor nos disse, nós teríamos aflições. Mas Ele nos ensinou duas coisas. Uma, Jesus venceu o mundo. A segunda, Ele estará conosco todos os dias. Isso é promessa do Senhor para cada um de nós. Durante o período de pandemia, essa carta de Paulo aos Filipenses foi instrumento do Senhor para confortar o meu coração e sido fonte de consolo para mim, para minha vida, para minha família. É uma carta que tem falado muito ao meu coração durante esses 2 anos. É uma carta de alegria no meio da dor e do sofrimento, que tem me ajudado a continuar a me encontrando dia a dia com Cristo, mesmo em dias de muitas lutas. Nós já vivemos quase 2 anos neste período pandêmico que balançou o mundo. O vírus mexeu com a nossa rotina, com os nossos planos, nosso projeto, com a nossa vida, mexeu também com nossas igrejas. A missão que nos foi outorgada por Deus também está passando por um período desafiador. É um período da história da igreja que nós estamos sendo muito desafiados. Perdemos muitos entes queridos. O mundo virou de cabeça para baixo. O vírus parou, isolou, distanciou bilhões de pessoas ao redor do mundo, acelerando transformações políticas, econômicas, sociais, culturais. E a igreja não ficou de fora dessas mudanças. A igreja, pelo contrário, ela está sendo parte dessas mudanças, desse processo. O filósofo Leandro Carnal, muito conhecido no Brasil, ele diz que existem 3 fatores que aceleram a história: guerra, revolução e epidemia. O primeiro fator de uma epidemia, guerra ou revolução é acelerar processos que já estavam em curso. Essa é uma mudança irreversível. A pandemia acelerou processos que já estavam em curso, mudando o sistema de mercado e consumo. Quem hoje não faz compras online? As compras online bateram recordes nessa pandemia. A pandemia mexeu com a economia, algumas delas entraram em colapso. As relações de trabalho estão mudando. Hoje o home office, que era uma realidade apenas de grandes corporações, agora são realidades de pequenos escritórios. E há empresas que não desejam voltar mais seus funcionários aos escritórios. Eles querem que essas pessoas permaneçam em suas casas, mesmo depois de passar a pandemia. Mas as crises também geram grandes oportunidades. Há desafios? Sim, mas há oportunidades. No ano passado, bem no começo da pandemia, a pandemia começou em março, essa reportagem foi em abril ou maio, mais ou menos, do ano passado, falando de um profissional bem sucedido em sua área, que por causa da pandemia, de ter fechado tudo, ele acabou perdendo seu emprego, foi mandado embora. Passando alguns dias em casa, refletindo, tentando ver oportunidades para voltar ao mercado de trabalho, ele viu que as coisas estavam difíceis e chegou à conclusão que ele não iria arranjar um emprego tão fácil. Foi aí que ele teve uma ideia. Este homem gostava de assar pizzas em períodos de confraternização com amigos, colegas, familiares. E então ele usou este hobby que ele tinha de fazer pizzas para vender. Ele começou a preparar essas pizzas na sua própria casa e vender para os seus vizinhos, amigos. E então esses vizinhos e amigos começaram a indicar para outros amigos e outros colegas. Aconteceu que essas vendas geraram uma renda para este homem capaz de superar a crise que estava exposta à sua frente. De tal forma que no final da reportagem, eu lembro que ele disse assim que
não iria mais voltar ao mercado de trabalho. Ele ia investir neste novo empreendimento que ele havia começado por causa da pandemia. Em contato constante com irmãos, a gente também tem recebido testemunhos de muitas lutas, sim, muitas lutas. Gente que está sofrendo, mas também gente que tem tido testemunhos de superação durante a crise. Pessoas que superaram as dificuldades do isolamento e conseguiram prosperar em seus negócios. Há testemunhos de pessoas que foram promovidas em seus trabalhos, irmãos que mudaram de emprego, outros que impulsionaram suas vendas, empresas e empreendedores que estão atentos a uma nova realidade e que estão readaptando e readequando os seus modelos de negócio para superar a crise e atender consumidores em uma nova realidade, aquilo que hoje nós estamos conhecendo como novo normal. A gente ainda acho que não conhece o novo normal, né? Estamos em processo. Lidar com as crises não é fácil e nem simples. Milhões de pessoas estão sendo afetados pelo drama social que a pandemia tem causado. Por mais que nós já vivemos uma certa flexibilização e quase uma pós-pandemia, se Deus quiser, eu creio nisso, muita gente continua sofrendo pelas consequências da pandemia. A crise sanitária causou colapso dos hospitais e isso causou muitos efeitos colaterais na vida do povo, da sociedade. Mexeu com a nossa saúde, com o nosso sustento, mexeu com o nosso emocional, mexeu com as nossas estruturas, mas também geraram oportunidades. Crises geram oportunidades, crises geram mudanças, crises geram inovações. As crises mudam os planos. Quem aqui nos últimos 2 anos não teve um plano frustrado? Eu imagino que cada um de nós tem um plano frustrado dessa pandemia para contar. Uma viagem que não aconteceu, uma festa de família que não aconteceu, um casamento que era para ter acontecido e não aconteceu, uma visita tão esperada, uma compra tão desejada, um empreendimento tão sonhado. Eu tenho certeza que cada um de nós tínhamos muitas expectativas durante este tempo. Tivemos que lidar, sim, com frustrações. Agora veja, quando olhamos para o contexto da carta de Paulo aos Filipenses, nós podemos aprender que os planos do apóstolo Paulo também foram frustrados. Perceba, ele tinha o desejo de ir a Roma pregar o evangelho, porém, não chegou lá com a liberdade que ele provavelmente gostaria de pregar as boas novas. Chegou a Roma preso. Ele foi preso ainda em Jerusalém, ficou encarcerado por 2 anos em Cesareia. Ao perceber uma conspiração para matá-lo, como cidadão de Roma, apelou a César e então foi levado até Roma. No meio do caminho, a sua embarcação sofreu um naufrágio. Quantas tribulações culminaram na ida de Paulo a Roma? Quantas lutas, quantos planos frustrados, quanto sofrimento. Ele não chegou da forma que desejava. Ele estava preso. Sua condenação era iminente. Na prisão, sua única expectativa era condenação e a morte. Agora veja, Paulo era um pregador do evangelho. Ele era um missionário, plantador de igrejas, alguém que rodava o mundo para anunciar o evangelho, mas agora estava preso, encarcerado. O que ele poderia esperar diante desse cenário? Diante dessas situações adversas, das crises de sua vida e de seu ministério, diante de um isolamento forçado, estando preso, o apóstolo Paulo então realinhou o foco da sua missão e percebeu oportunidades que Deus estava colocando em sua frente. Esta noite e este período, talvez, o Senhor esteja realinhando o foco da nossa missão. Não mudando a nossa missão, mas realinhando o nosso foco para permanecermos na missão. É neste tema que eu quero trabalhar com os irmãos, sobre as oportunidades que o período em que vivemos tem colocado sobre nossas vidas como discípulos de Jesus, como igreja do Senhor Jesus, como a capacidade de enxergar Deus em meio à dor e ao sofrimento.
As crises, elas geram a oportunidade de refletir e perceber o que Deus está fazendo na história. O apóstolo Paulo começa no versículo 12 uma reflexão acerca da sua prisão, acerca do seu isolamento e do que Deus estava fazendo em sua vida. Perceba que ele está tirando os olhos do retrovisor, esvaziando-se de qualquer saudosismo. Ele para de olhar para trás para perceber o que Deus estava querendo fazer em sua vida neste momento de sofrimento. Veja, ele estava preso, necessitado de ajuda financeira. Ele foi alvo de fogo amigo, sendo envolvido em uma conspiração para incriminá-lo. Ele podia sentar ali, lamentar, mas ele não olha para aquilo que lhe aconteceu, mas para o que Deus estava fazendo. Agora vamos olhar para a nossa realidade. A Covid-19, ela fez ruir as estruturas da sociedade e os homens pensam dar uma certa sensação de segurança. Essas estruturas, a Covid ela fez ruir. Por exemplo, as ideologias, capitalismo, comunismo, direita ou esquerda, são pensamentos e ideias humanas que crê que o ser humano pode resolver todo o sistema mundial por eles mesmos. Entre suas semelhanças e diferenças, elas estão centradas no ser humano. Elas não estão respondendo ao momento que nós estamos vivendo. A segunda estrutura é a política. Os governantes se mostraram incapazes de resolver e solucionar os problemas. Pior, eles evidenciaram a ganância de seus corações, a sede de poder, promovendo corrupção e descaso com o povo. A economia, o sistema financeiro entrou em choque, o mundo entrou em colapso. Empresas e empregos deixaram de existir. Só no ano passado, no primeiro semestre, 600 mil empresas fecharam no nosso país, gerando instabilidade ao redor do mundo. A ciência, e veja, é importante nós ouvirmos a ciência. Glória a Deus pela ciência, porque ela tem sido instrumento de Deus para que cada um de nós sejamos vacinados e podemos retornar a nossa vida ao normal. É importante ouvir os especialistas, os médicos, o que eles têm a dizer sobre a pandemia. Mas há um cientismo filosófico que acredita que a ciência pode resolver todos os dilemas humanos. E nós sabemos, a ciência não responde a tudo. Este tripé, ou esta mesa, que visa prover segurança para o ser humano, ruiu através de um vírus invisível, que nós simplesmente não podemos enxergar e saber quem está com o vírus. Nós não podemos ter ideia do nosso inimigo e o quão perto ele está de nós. Gerou medo, angústia, insegurança na humanidade. É por isso que nós precisamos enxergar o momento que nós estamos vivendo com as lentes do Evangelho, com uma cosmovisão cristã, a fim de perceber o que Deus está fazendo na história, a fim de compreender qual é a vontade do Senhor para estes dias que nós vivemos. Agora você pode perguntar para mim, Daniel, o que é cosmovisão? Bem, a cosmovisão, ela define a maneira como nós enxergamos o mundo. Ela é a resposta que damos à vida, ao mundo e o propósito. O que consequentemente define nossas crenças, pensamentos, que geram nossas prioridades e valores, trazendo ações de comportamento e palavra. E se acreditamos que Jesus é quem disse ser, precisamos crer que tudo o que envolve este momento tem um significado que nos leva a crer, pensar e agir alinhados com a sua vontade nas Escrituras. O apóstolo Paulo aqui, então, ele se coloca diante da soberania de Deus, que controla todas as coisas, toda a criação,
que faz a sua vontade e o seu propósito acontecer. Ele olha para a situação e entende que é Deus que governa sobre tudo. E ele é totalmente sábio para conduzir a história. Precisamos entender que Deus é soberano sobre esta pandemia, que Deus é soberano sobre as nossas vidas, que Deus é soberano sobre a nossa missão. Ele é o dono da nossa agenda. Paulo tira os olhos dos fatos que o levaram à prisão, dos porquês, e olha para a soberania do Senhor, que em meio ao isolamento ele continua agindo na história. Veja o que ele diz: as coisas que me aconteceram têm, antes de tudo, contribuído para o progresso do Evangelho. John Piper, no seu livro Coronavírus e Cristo, se você não teve a oportunidade de ler esse livro, leia. Extraordinário, um livro pequenininho. Ele diz assim: a mesma soberania que governa a doença é a soberania que sustenta durante a perda. A mesma soberania que tira a vida é a soberania que venceu a morte e que leva os crentes para o lar celestial e para Cristo. Para enxergar o que Deus está fazendo na história, você precisa olhar o mundo com os olhos das Escrituras Sagradas. Para entender o momento que nós estamos vivendo e para perceber que Deus não foi pego de surpresa. A pandemia não foi uma obra do acaso. Deus não foi pego de surpresa pelo que está acontecendo no mundo. Ele continua no controle de todas as coisas. Mas o que nós podemos perceber é que tudo isso está contribuindo para que Deus complete a sua obra e estabeleça o seu reino. As crises também podem ser vistas como um juízo de Deus, um alerta de Deus, para que eu e você percebamos a necessidade de retornarmos ao nosso Criador e nos rendemos ao Senhor que sustenta todo o cosmo e percebamos o seu agir. Mesmo que em meio ao sofrimento, pois esses sofrimentos revelam a nossa fragilidade humana e a nossa necessidade de crer, confiar e nos render a Deus. É por isso que as crises nos dão também a oportunidade de aproveitar as situações que estão à nossa frente. Veja, as cadeias de Paulo em Cristo se tornaram conhecidas por toda a guarda pretoriana e todos os demais. E muitos irmãos, estimulados na tribulação e na aflição de Paulo, começaram a falar com mais desassombro a palavra de Deus. As crises e o isolamento têm gerado oportunidades únicas para nós compartilharmos do Evangelho e colocar a igreja em missão. Nós ficamos praticamente, somando os 2 períodos que nós ficamos fechados, talvez quase um ano e meio com os nossos templos fechados. Mas a igreja nunca esteve fechada. O prédio sim ficou fechado. Mas este templo não é a igreja. Se as pessoas não estiverem aqui, isso aqui é só uma construção. O templo pode até estar fechado, mas a igreja continua aberta. A igreja somos eu e você, discípulos de Jesus, espalhados pelos bairros, pela cidade, pelas ruas de Campinas, por São Paulo e por todo o país, em missão para anunciar o Evangelho de Cristo. A crise está nos dando a oportunidade de falar com pessoas que antes eram fechadas para ouvir acerca da espiritualidade cristã. E sobre o que o Evangelho tem a dizer sobre o período que nós vivemos. Crises geram oportunidades, por isso nós precisamos ficar atentos às oportunidades que Deus nos dá para cumprirmos a missão que Ele nos coloca à nossa frente. Perceba, quero trazer um exemplo que aconteceu no Reino Unido. Antes do período da pandemia, o cenário no Reino Unido era de uma cultura secularista. A Europa já passa por um período que nós chamamos de pós-cristão, pós-cristianismo. As igrejas lá estão em decréscimo.
Apenas 5 a 7% da população frequentam igrejas. As igrejas têm se transformado em boates e bares na Inglaterra. O islamismo está em ascensão, não só no Reino Unido, mas em toda a Europa. Segundo o jornal The Guardian, em 3 de maio de 2020, ele diz que houve, durante o período da pandemia, o período mais crítico da pandemia na Europa, houve um crescimento do interesse pela espiritualidade cristã. 25% da população do Reino Unido, durante o isolamento, se conectaram aos cultos online. Ou seja, de cada 4 pessoas, uma estava conectada aos cultos. 1/3 dessas pessoas eram jovens de 18 a 35 anos. Houve também um aumento de 55% na compra de Bíblias. Gerou também uma unidade entre a igreja. Houve na Inglaterra diversas ações de igrejas de diferentes denominações para abençoar a nação. Algumas dessas ações foram parar em rede nacional. No jornal Folha de São Paulo, do dia 3 de abril de 2021, deste ano, saiu uma pesquisa liderada pela Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, apontando o Brasil como líder no ranking de índices de ansiedade e depressão durante a pandemia. Nesta mesma reportagem, diz que há no Brasil um crescimento exponencial de procura da igreja para obter respostas sobre o que Deus tem a dizer sobre os nossos dias. Irmãos, esse período que nós estamos vivendo é duro, é difícil, mas nós precisamos olhar para o que Deus está fazendo. Há um crescimento pela procura das igrejas nas redes sociais. Há uma crescente, mesmo depois de 1 ano, quase 2 anos, pelos cultos transmitidos pela internet por pessoas que não conhecem o Evangelho. Eu diria que a porta de entrada da nossa igreja vai começar a ser as nossas transmissões. Antes das pessoas virem nos visitar, elas vão olhar as nossas transmissões para conhecer a nossa igreja. Muitas pessoas têm procurado auxílio e fortalecimento para a sua fé. Se você conversar com pastores, a maioria deles vai dizer que nunca trabalhou tanto como nesse período de pandemia. Mesmo com os templos fechados, a igreja tem sido instrumento de conforto e alívio para muitas pessoas que lutam contra os efeitos colaterais causados pelo período que vivemos. As mídias sociais, elas são um meio de missões e propagação do Evangelho. Ela rompe as fronteiras do templo e leva a mensagem para além das nossas reuniões presenciais. Temos pessoas hoje conectadas conosco. Talvez pessoas que nunca pisaram aqui. Talvez pessoas que nunca ouviram do Evangelho. E se a igreja precisa estar onde as pessoas estão, ela precisa ocupar os espaços onde essas pessoas estão. As mídias sociais são uma delas, mas nós precisamos ocupar a cultura, a política, o sistema econômico. Precisamos ocupar as ruas das nossas cidades a fim de proclamar o Evangelho. No tempo em que não pudermos nos reunir, as nossas mensagens estão alcançando talvez distâncias que em contexto normal não alcançaríamos. Esta é a nova era digital da qual a igreja está inserida. Pessoas espalhadas pelo mundo se conectando com nossas comunidades. Irmãos, a Shalom, a nossa igreja, é uma igreja de 120, 150 membros. Uma igreja pequena, comparado com muitas igrejas por aí. E nós temos tido experiências de pessoas de outros países se conectando com a gente. O Evangelho está rompendo barreiras através da internet. Qual a lição que nós podemos tirar disso? Que o templo pode estar fechado, mas o Evangelho continua sendo pregado na internet e fora dela. Estamos em missão
pela internet e fora dela, fora dos limites do templo, levando o evangelho a milhares de pessoas ao redor do planeta. De manhã eu disse que a igreja não é um fim para si mesmo. A igreja, ela tem que se espalhar pelo mundo para ocupar os seus espaços, para proclamar o evangelho. A pandemia e seus efeitos, elas não impediram o avanço do evangelho. Eu sei, foi muito triste deixarmos de nos reunir. Mas o evangelho continuou se espalhando. Você pode fazer parte. Você pode contribuir com isso. Você pode pensar, poxa, mas o que eu posso fazer para ajudar? Aproveitar as oportunidades para falar do evangelho com seu amigo de trabalho. Compartilhar mensagens e celebrações, por exemplo, da sua igreja. Ligar para seus amigos. Levar conforto, palavras de conforto. Orar com e por eles. Compartilhar o evangelho. Compartilhar o evangelho implica em desenvolver relacionamentos intencionais. De manhã eu falei que o nosso trabalho não é apenas para nós ganharmos o nosso sustento, mas ele também é um campo missionário. Deus te colocou ali para ser luz no meio das trevas. Paulo, em seu isolamento na prisão, esteve atento às oportunidades que estavam à sua frente. Veja, ele estava preso. Paulo era vigiado 24 horas por dia pela guarda pretoriana. Guarda pretoriana era a guarda do palácio. Era a elite militar de César. A prisão de Paulo levou o evangelho para a guarda do palácio, no centro do poder de Roma. No isolamento, na dor, na tribulação de Paulo, toda a guarda pôde ouvir do evangelho e conhecer a mensagem do evangelho que chegou dentro do palácio de César. Veja o que Paulo mesmo diz no final de sua carta, Filipenses 4, 21 e 22. Ele diz, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Todos os santos vos saudam, especialmente os da casa de César. Deus usa os momentos ordinários para fazer o extraordinário. Se o apóstolo Paulo fosse a Roma em liberdade, talvez o evangelho não teria chegado ao centro do poder de Roma. Muito mais que isso, veja, a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O testemunho de Paulo na prisão se tornou estímulo para que outras pessoas pudessem compartilhar do evangelho e a mensagem se espalhasse por Roma. Se as crises, elas dão oportunidades de negócio, se elas dão oportunidades para enxergarmos o que Deus está fazendo, elas têm nos dado a oportunidade para que o evangelho avance e seja propagado. Os templos fechados ou abertos, a missão de Deus, ela continua. Deus está nos chamando e nos dando a oportunidade de seguirmos em frente com a sua missão. Pessoas estão mais sensíveis e abertas para ouvir acerca da espiritualidade cristã. Talvez quando a gente olha a mídia, parece que as pessoas se fecharam mais. Mas quando você conversa e desenvolve relacionamentos intencionais, você percebe que a pessoa precisa abrir o seu coração. E ali é onde nós podemos compartilhar do evangelho. O isolamento social não pode nos paralisar a tal ponto de não percebermos as oportunidades que Deus tem nos dado às nossas vidas. Seja nos relacionamentos, seja nos negócios, seja também na missão. As crises também, elas geram oportunidades para reflexão das intenções do coração. Veja que Paulo diz que alguns proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, fazem de boa vontade. Durante as crises, elas emergem dois tipos de pessoas. Aqueles que aproveitam as oportunidades e aqueles que se aproveitam das oportunidades. É tempo de oportunidade, mas também é tempo de oportunistas. Neste tempo estamos vendo oportunistas na política que usam o sofrimento para autopromoção.
Estamos vendo. Basta ligar a televisão num canal de notícias. Nós estamos vendo oportunismo econômico. Comerciantes que aumentaram os preços de produtos básicos das famílias para lucrar mais. No começo da pandemia, nós vimos a questão do álcool em gel. Foi só a população começar a procurar o álcool em gel. Partiu de 5, 6 reais para 20 reais. Em uma semana. Estamos vendo também oportunismo religioso. Líderes que desafiaram o vírus. Líderes que estão fazendo curandeirismo. Lives para todos os lados e gostos e teologias na busca de protagonismo nas redes sociais. E veja, eu não tenho nada contra a live, pelo contrário. Mas precisamos tomar cuidado quem nós estamos ouvindo. Por isso que nós precisamos ter a consciência que as intenções do nosso coração, mesmo nas boas ações, serão provadas pelo fogo. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 3, verso 13, que manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Andy Stanley, ele diz que caráter, integridade, é o compromisso de fazer o que é certo, mesmo quando isso é difícil. Em meio às crises, há oportunidades e há oportunismo. O apóstolo Paulo manifesta sua alegria pelo avanço do evangelho, mesmo por aqueles que pregam por uma motivação que não seja a glória de Deus. Mas nós precisamos manter as nossas mentes e corações na única coisa que permanecerá, que é aquilo que nós temos no coração, como alvo de abençoar vidas e levar pessoas a Cristo. Aquilo que estamos fazendo como discípulos de Jesus está sendo feito como um alvo de refletir o caráter de Cristo na vida das pessoas? Precisamos refletir. Se tudo aquilo que nós fazemos é para a glória de Deus, para que o reino avance e para que o caráter de Cristo seja refletido em nós e no próximo. As crises também geram oportunidades para nós revermos o nosso relacionamento com Deus e com os irmãos da fé. O verso 19, Paulo relata a esperança renovada devido ao sustento dos irmãos em oração, pelo cuidado do Senhor no isolamento. Por isso que ele revela a sua expectativa de que Cristo está sendo glorificado através de sua vida, seja na morte ou na vida. Que Cristo seja engrandecido, que a glória de Cristo seja manifesta. Nós não sabemos por quanto tempo nós viveremos com essa pandemia. Talvez eu acredite que até nós precisaremos vacinar de novo. Nós não sabemos se vamos precisar fechar ou abrir novamente. Eu oro e peço a Deus que não, para que a gente volte ao normal o mais rápido possível. Mas as crises, elas nos levam a reavaliar o foco de onde está a nossa esperança. Ao mesmo tempo, ele nos mostra que o isolamento jamais deve ser ausência de unidade. Paulo, isolado na prisão, era sustentado por irmãos em Cristo, seja por sustento financeiro, seja por alimento, seja por oração. Crises devem unir o povo de Deus. Devemos orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros neste tempo. Temos aqui um senso de comunidade. Paulo era sustentado por irmãos em oração. Durante o período mais crítico neste ano, na nossa igreja, nós oramos diariamente às 7 horas da manhã. Muitos irmãos se conectaram diariamente às 7 horas da manhã. Eu lembro que eu contei um milagre aqui de manhã, que nós tínhamos um irmão que talvez estaria mais perto da morte do que para a vida. A família chorando, desesperadamente, clamando pela vida do pai e do marido. E o médico, milagrosamente, num dia, eu não sei explicar o que aconteceu. Esse homem está em casa, com a família, sustentado pela oração da igreja. A família foi sustentada pela oração da igreja nesse período de aflição, de choro.
Paulo era sustentado pela igreja na sua oração, na sua aflição. Esta é uma estrada que percorremos no discipulado. Há alguns meses atrás, ouvindo a mensagem de um pastor no YouTube, ele diz o seguinte: ficar em casa na pandemia me fez perceber o quanto eu estava falhando na minha vida devocional. As crises nos servem de alertas, de oportunidades de Deus, oportunidade que Ele nos dá para enxergarmos o seu amor e a sua graça. Eu acredito sim que nós vivemos esse período como um juízo de Deus para o mundo, que precisa desesperadamente do Evangelho. E para a igreja, para que ela não perca o propósito de ser o povo de Deus em missão na terra. Por isso que as crises nos servem para reavaliar o nosso foco e o nosso relacionamento com Deus. Pois o único que pode preencher o coração do ser humano, o vazio que habita em nós, é Deus, é a sua salvação, a paz e a segurança que está em Cristo Jesus. Em meio ao sofrimento, Paulo encontrava-se contentamento no Senhor. A carta de Paulo aos Filipenses é conhecida pelo Evangelho da Alegria, uma carta escrita na prisão. Sobre isso, Michael Horton, um teólogo, ele diz que contentamento é a virtude que contrasta com inquietação, ambição e ganância. Significa reconhecer, mais uma vez, que não somos de nós mesmos, como pastores ou membros, pais ou filhos, patrões ou empregados, pertencemos ao Senhor que dá e toma. Ele é que está edificando a sua igreja. É Deus que sustenta Paulo na prisão. É o Senhor que sustenta cada um de nós nas nossas aflições. E a igreja tem seu papel importantíssimo neste tempo, porque é a mão estendida da igreja que leva Paulo a manter a sua esperança de que será liberto e ao mesmo tempo faz crer que Deus o sustentará independente da situação. A igreja, ela deve ser fonte de esperança para o mundo que não há esperança, para um mundo que não há um caminho, para um mundo que está perdido e caminhando para as trevas. A igreja é a luz. A igreja é aquela que aponta para o Cristo, para o Senhor, para a cruz. Orar uns pelos outros nos sustenta a passar por este período e renova a nossa esperança. Servir as pessoas neste tempo traz unidade e glorifica a Deus. Quando a igreja se une para ajudar aqueles que precisam, nós colocamos o amor de Deus em prática. E neste tempo de pandemia, talvez a igreja nunca tenha se mobilizado tanto para promover ações sociais. Os diáconos da nossa igreja contam que eles chegaram a levar cesta básica para irmãos em situação de grande vulnerabilidade, mas também para pessoas num condomínio fechado. Pessoas que perderam as suas esperanças. A igreja foi instrumento para levar não só alimento físico, mas alimento espiritual. Porque aonde esses diáconos foram, em cada bairro e ruela dessa cidade, essas pessoas não saíram, pelo menos, sem receber uma oração. A ação de Deus e a oração, elas caminham juntas. Quando o povo de Deus se une em oração, nós passamos a olhar para Deus e não mais para as circunstâncias, e nós passamos a crer. Irmãos, como o nosso país estaria se a igreja realmente se colocasse de joelho para orar? Como a igreja estaria se realmente nós cumpríssemos a orientação de Tiago em sua carta, quando ele diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. O isolamento físico, o distanciamento social não pode ser uma distância de unidade. Precisamos estar unidos na oração, unidos na ação e unidos na missão de Deus. Mas a oportunidade também nos dá
as crises também nos dão a oportunidade de realinhar os nossos valores e prioridades. Veja, qual é o seu propósito de vida? Para quem e para quem você vive? Qual é a vida que você está buscando? Você é realmente feliz? Veja, os seus valores dizem muito a respeito daquilo que você crê, vive e constrói, mas ela também diz muito sobre as suas prioridades. Paulo diz uma coisa neste texto: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esta é a verdade que Paulo encontrou quando se encontrou com Cristo na estrada para Damasco. Viver com Cristo é realinhar a nossa mente e o nosso coração com o Senhor e com a missão de Deus. É um propósito de vida, é não mais viver sobre o governo deste mundo, mas estar sobre o governo do reino de Deus. É quando nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos se colocam de joelhos diante de Deus para que Ele dirija a nossa vida. Ao ter um encontro com Cristo, colocamos nele as nossas prioridades e tudo que temos se torna instrumento nas mãos de Deus para glorificá-lo e para anunciar o seu nome. A morte, ela é lucro para aquelas que estão em Cristo, pois ela não é um fim, mas o alvo de todo cristão, que arduamente deseja estar com Cristo, significa o fim das nossas lágrimas, das nossas lutas. A morte para o cristão é descanso, é lágrimas enxugadas, cura e glorificação no Senhor. Paulo foi para a cadeia, seus planos mudaram, a sua condição e situação mudou. Ele encontrou-se com isolamento, com sofrimento, mas o seu alvo não mudou, a sua condição de missionário não mudou, a sua condição de embaixador de Cristo não mudou, o seu coração servil também não. A cadeia tornou-se apenas o seu local de missão. E com seus valores alinhados a Cristo, a casa de César pôde ouvir do Evangelho. Um dos grandes perigos que nós temos neste isolamento é perder o propósito de vida, a identidade de quem nós somos em Cristo e desviar a nossa atenção para circunstâncias políticas, sociais, econômicas e perdemos o foco de quem nós somos em Cristo e da missão que fomos comissionados por Ele. Independente de onde estivermos, independente da nossa condição, seja ela de prosperidade ou não, a nossa missão alinhada com Cristo nos dá um senso de prioridade, seja na vida ou na morte. O Senhor ele deve ser sempre anunciado e glorificado. Quando Cristo se torna o centro da nossa vida, a nossa casa, o nosso bairro, o nosso trabalho, os locais de estudo, as redes sociais, as tecnologias que hoje têm nos conectado, elas se tornam alvos da missão de Deus. Viver para Cristo é colocar a esperança no Senhor, na alegria ou na dor, na fartura ou na escassez. A missão de Deus coloca o nosso coração diante de um Deus que governa e nos sustenta, fazendo-nos dizer, como Paulo diz ao final da carta, tudo posso naquele que me fortalece. Onde quer que estejamos, qualquer que seja a nossa situação, o Senhor nos fortalece em meio ao sofrimento. O Senhor nos sustenta na missão. O Senhor guarda a nossa vida. Mas também as crises nos dão oportunidade para realinhar a missão. Veja, ele diz, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo de fé. O desejo de partir de Paulo não é proveniente de uma depressão, não é proveniente de um desânimo profundo, mas de um ardente desejo de estar com o Senhor. O cristão deve buscar e ter o seu alvo na eternidade. As nossas escolhas aqui, hoje, agora, elas determinam as nossas decisões para quando estaremos na eternidade. Deixa eu mudar. As nossas escolhas aqui vão determinar aonde estaremos na eternidade. O encontro com Deus eterno
é o alvo de todos aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Filipenses 3,14 diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo almeja a eternidade, mas ele entendeu que enquanto o Senhor lhe permitisse viver, ele tinha uma missão. Ver o Evangelho avançar era a sua missão. Ver as pessoas sendo transformadas pelo Evangelho era a sua missão. Viver a missão de Deus anunciando o Evangelho era a sua missão. Esta é a missão da igreja: anunciar o Evangelho, fazer discípulos, trazer pessoas para o reino, tirar pessoas das trevas e trazer para a maravilhosa luz de Cristo. A prisão mudou a agenda de Paulo, mas não a missão de Paulo. A pandemia pode ter mudado a nossa agenda, mas não mudou a nossa missão. Ela continua desde a igreja primitiva. O isolamento traz novas oportunidades. O isolamento de Paulo deu a ele a oportunidade de anunciar o Evangelho no centro do poder do Império Romano. Mudança de agenda não é mudança de missão. Paulo também nos traz um senso de legado. Se assim Deus permitir, e oramos por isso, estaremos quase em uma pós-pandemia. E ao terminar este período, fica a pergunta: qual o legado que você deixará para a sua família, seus filhos, sua comunidade de fé, para a cidade? Qual será a sua marca como discípulo de Jesus quando o período passar? Eu diria que o dia que vocês estiverem no meu velório e olharem para mim, qual é a marca que eu vou deixar como discípulo de Jesus? Quando seus filhos olharem para você no seu velório, qual é a marca como discípulo de Jesus que você vai deixar para os seus filhos, para a sociedade? O isolamento está separando discípulos de Jesus dos consumidores da fé. Ao terminar toda esta pandemia, aliás, nós já estamos descobrindo dois tipos de crente: aqueles que realinharam as suas vidas na missão, que já estavam e continuam engajadas na missão de Deus, que compreenderam que toda a missão de Deus deve nortear toda a nossa vida. Mas haverão aqueles que continuarão em suas casas, assistindo cultos online, youtubers, pregações de TV, mas perderam seu senso de propósito e vida com Deus. Estava conversando aqui com o pastor Márcio, antes do culto, que nós temos muitas oportunidades de assistir grandes pregadores na internet, mas na nossa aflição é o pastor da igreja local que vai te atender, não é o pastor que está no YouTube. Na nossa dor e no nosso sofrimento, no velório de um familiar, na hora que nós precisamos de um ombro, é a sua igreja local que vai atrás de você, não é os grandes pregadores do YouTube. Em qual lado você estará? Eu quero terminar dizendo que, em tempos de incertezas, nós temos a oportunidade de realinhar a nossa vida com Deus, com a nossa família, com a missão dele, com o próximo. Em tempos incertos, Deus traz a oportunidade de sermos instrumentos de bênção. Isso me leva a uma ordem que Deus deu a Abraão: sê tu uma bênção. Essa ordem de Deus a Abraão foi estendida a Paulo e nos é lançada hoje para a igreja de Jesus. Nós fomos chamados para ser bênção para as nações. O isolamento foi a oportunidade de Paulo para que o evangelho avançasse em Roma. Por suas mãos e por mãos daqueles que ouviram sua pregação e testemunho. Foi na prisão que Paulo escreveu boa parte de suas cartas para ensinar, exortar, confortar e evangelizar. Tudo isso feito à distância, de forma, entre aspas, online. Tudo isso apartado da presença de muitos cooperadores. Este tempo pode ser a oportunidade para você realinhar os seus projetos, os seus planos, as suas metas, os seus propósitos
e a sua missão diante de Deus. Na prisão, o Evangelho se tornou conhecido. O que nós estamos fazendo para que o Evangelho avance hoje? Seja pela nossa pregação, seja por nossas ações, seja em relação àqueles que hoje estão sofrendo e perderam seu propósito de vida. A maneira como Paulo encarou as suas lutas diz muito sobre a sua fé, confiança e esperança no Senhor. A maneira como nós encaramos e estamos encarando este tempo, as nossas lutas, dirá muito sobre onde está a nossa fé, a nossa confiança e esperança no Senhor. O Deus que estava com Paulo na prisão está com você no seu sofrimento, na sua dor. Está com você aonde quer que você esteja. Deus está com você, assim como esteve com Paulo. Deus usou Paulo, hoje Ele quer usar a sua vida como um diamante a ser lapidado nas mãos dEle, para ser bênção e falar das maravilhas do Senhor. O Deus que sustentou Paulo em seu sofrimento é o Deus que te sustenta hoje. Paulo aproveitou as suas oportunidades para continuar na missão. Não perca a oportunidade que você tem de continuar na missão de Deus. Aproveite-as. Deus quer que você se coloque diante dEle, nas mãos dEle, para ser bênção, para que a sua vida seja para que sua vida seja uma vida preciosa de instrumento nas mãos de Deus, para que Cristo seja glorificado. Para refletir, troque os seus óculos, tire as lentes do mundo, coloque as lentes do Evangelho, para que você não perca a missão. Assuma a missão que Deus deu a cada um de nós, a igreja. Seja uma bênção. Filipenses 1:27 diz: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Que nós possamos viver assim, que possamos conduzir pessoas, através do discipulado, a conduzir desta maneira. Vamos orar, queridos. Pai, louvado seja o seu nome. Obrigado, Pai, porque neste período de tantas lutas, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque dia a dia as tuas misericórdias, ó Pai, têm nos alcançado, têm se renovado a cada manhã, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua presença, ó Pai, continua conosco. E nós te pedimos, Senhor, que nos próximos dias lutas virão, ó Pai, mas que nós possamos permanecer firmes na fé, firmes com o Senhor, firmes na tua palavra, para sermos cristãos, discípulos de Jesus, relevantes para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos familiares. Pai, que as situações possam ser instrumentos do Senhor e oportunidades para a igreja para cumprir a sua missão. Eu peço, Senhor, que o teu Espírito Santo capacite cada um de nós para continuarmos levando e anunciando o teu Evangelho, seja onde o Senhor nos mandar. Que a mudança da nossa agenda não seja a mudança da nossa missão. E que o Senhor seja sempre o dono da nossa agenda para continuarmos priorizando a tua missão. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. Amém.